Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração e também no seu lar. Queridos, quero conversar com vocês hoje sobre o tema libertando-se do pecado. O pecado, segundo a palavra de Deus, faz separação entre nós e Deus. Por quê? Porque Deus é santo e nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos inclui eu e você. Todos. Não existe um justo, nenhum sequer, diz a palavra. Em Romanos capítulo 6, o verso 23, nós temos esta escritura registrada: o salário do pecado é a morte. Para você ter uma ideia, a morte, portanto, tem o significado de separação. Quando nós estamos vivos na terra, na prática do pecado, nós estamos mortos espiritualmente e vivos fisicamente. Então, vivos, porém mortos, porque estamos separados espiritualmente de Deus. Tá vendo como é que é esclarecedor a palavra de Deus? Ela nos mostra que nós podemos estar vivos e ao mesmo tempo mortos por causa da palavra morte, que é separação. Quando estamos na prática do pecado, Deus não compactua ou não vive em harmonia conosco, Ele se afasta, Ele não compactua com o pecado. Então, por esse motivo que a palavra nos mostra primeiramente que somos pecadores. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado veio através do nosso primeiro pai. Para aqueles que não creem, não existiu isso. Mas você sabe perfeitamente bem, como eu também sei perfeitamente bem, que nascemos inocentes. Mas dentro de nós já tem a semente do pecado. E é inevitável o desenvolvimento dela. A nossa própria natureza nos induz à prática do pecado. E nós começamos a praticar o pecado. Quanto mais pecamos, mais afastamos de Deus. O pecado traz sentimento de culpa, porque o pecado é transgredir tudo aquilo que Deus estabeleceu como norma, como princípio para a nossa vida ser agradável a Ele. Quando nós transgredimos, nós estamos pecando. E isso traz um sentimento de culpa, quer você creia ou não em Deus. O pecado também, ele é como se fosse um delito. Então você vê, por que a polícia prende alguns homens e algumas mulheres e as conduz perante o juiz para serem julgados? Porque eles cometeram um delito. Se o delito é praticado perante os homens e recebe punição, imagine o delito cometido diante de Deus, que é afrontar o Senhor e sua santidade. De quanto maior castigo você acha ser merecedor aquele que faz isso? Ainda temos a iniquidade, que é exatamente o ato daquele coração perverso que nunca tem temor e nem amor a nada. Ele pensa só em si, é o egoísta, egocêntrico, só pensa em si mesmo e destrói tudo e todos desde que ele esteja bem. E há muitos humanos hoje agindo assim, em relação à família, em relação ao emprego, em relação à finança, enfim. São muitas as malícias e as maldades produzidas pelo ser humano nos dias de hoje, os quais estão ligados à iniquidade. Tudo isso traz culpa. Não há uma pessoa que possa deitar e dormir descansado depois de ter feito qualquer coisa ruim. A culpa vem para dentro dele, ainda que ele tente aparentemente mostrar que está tudo bem, mas não está. Lá dentro dele ele está numa briga constante. O espírito dele clamando por libertação, enquanto a carne dele impulsiona a prática do mal. Não é nada agradável. Então, para que nós sejamos libertos dos pecados, eu quero mostrar a você, através da palavra do Senhor, que há uma forma prática, direcionada por Deus, a qual está explícito aqui no livro de 1 Coríntios, ou na carta de 1 Coríntios, no verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós que estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Sabe o que leva o homem a cometer muitos erros? Falta de sabedoria. Jesus disse assim: errais por não conhecerdes as Escrituras,
Os ensinamentos da palavra nos põem no caminho perfeito, no caminho direito, e nos dá uma conduta agradável a Deus. Quando nós não estudamos a palavra, nós nos perdemos na nossa própria vontade, no nosso próprio egocentrismo. Então é importante você pensar por que a palavra de Deus é anunciada, é pregada todos os dias. E esta é a vontade de Deus, que você conheça, que você ouça a palavra dele para tomar uma decisão e ajustar a sua vida. Então ele diz, a verdadeira sabedoria procede do alto e ela veio em Cristo Jesus, revelando toda a vontade de Deus para a nossa redenção. E ele diz mais, ela é justiça. Olha bem, sabedoria e justiça, porque somos justificados em Cristo. Não há justificação para o homem através da sua própria vontade. Não tem como. Nenhum ser humano se auto-justifica. Só podemos sermos justificados se crermos naquilo que o Senhor fez. Ele nos amou e deu o seu Filho para que através da morte do seu Filho nós pudéssemos ser justificados. Porque o sangue de Cristo derramado nos justifica, ou seja, ele é importante aos olhos de Deus. E isto faz com que você possa ser justificado somente pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Ele colocou mais, santificados. A palavra de Deus lava a alma, lava o nosso coração, produz em nós um refrigério. Esta palavra gloriosa, ela nos conduz a um ponto, a um pensamento de termos a mente de Cristo, que é a mente de Deus. Consequentemente, odiamos o pecado, desprezamos o pecado e aperfeiçoamos na palavra que nos conduz à santidade. Por isso que diz santificação, ela nos santifica. A palavra é redenção também. A redenção que procede do processo estabelecido por Deus para nos redimir de nossos pecados. Então Cristo levou sobre a cruz todos os nossos pecados. E quando nós pecamos e confessamos nossos pecados, o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar. Então, como você vê, todo o processo vem de Deus. Para que, como está escrito, aquele que crê possa gloriar-se no Senhor e entender que dele procede toda a libertação que nós tanto almejamos. Então, quer se libertar do pecado? Crê em Jesus Cristo. Busque através da palavra o pleno conhecimento. Cresça na santificação, absolvendo a palavra e glorie-se no Senhor dia após dia, porque dele vem a nossa redenção. Amém? Vamos orar. Senhor eterno, obrigado pelas mensagens que nos deste no decorrer dessa semana e que o Senhor nos capacite e nos aperfeiçoe a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.